uma vez, num país bem distante, um rei e sua rainha que havia... Desta vez, a história é da rainha mãe. Ela estava bem acordada e festejando 100 anos de vida. O mundo, mais uma vez, acompanhou uma festa da nobreza. O Reino Unido, com mais de 1000 anos de experiência no ramo da realeza, voltou a ser notícia. Adaptar-se aos novos tempos é marca registrada da monarquia inglesa e talvez seja esse o segredo da longevidade do reinado. Na década de 90, a rainha da Inglaterra passou a ficar mais perto da realidade dos plebeus. Começou a pagar imposto de renda e podou as verbas públicas para a parentada real. Nada melhor do que uma data para estar mais perto do povo nas ruas, principalmente quando o aniversário é de uma figura muito simpática, sempre de bem com a vida. Aqui está Lady Elizabeth Bowes-Lyon, deixando a casa dos pais para se casar com o filho do rei. Mas a nova duquesa nunca imaginou que seria rainha. A súbita coroação, depois da abdicação do cunhado, deixou o marido dela em desespero. Tímido e gago, Jorge VI carregou a coroa com a ajuda da mulher. Ela foi a Diana da época, a estrela do show. Durante a guerra, se recusou a abandonar o Palácio de Buckingham, bombardeado várias vezes. Requintada, gosta de receber, adora a companhia masculina, dry martini e cavalos de corrida. Hoje o povo saiu às ruas para dizer feliz aniversário à Rainha Mãe. Na porta da Clarence House, onde vive desde 53, a banda passou. O cartão da filha chegou. Depois os tiros de canhões. Com o príncipe Charles, ela saiu de carruagem até o Palácio de Buckingham. No balcão do palácio, ao lado das filhas, netos e bisnetos, assinou para a multidão em delírio. A rainha mãe é a mais simpática, mas a majestade está com a filha, Elizabeth II. Quando ela fez 70 anos, foi o poder da família real que mais uma vez era lembrado. Lá vem a mulher mais poderosa do mundo, rainha de 120 milhões de súditos e chefe da comunidade britânica, que tem quase 1 bilhão de pessoas. Pequena, pele de porcelana e olhos de um azul transparente, Elizabeth II reina e é amada, mas não governa. O primeiro-ministro governa o reino a convite dela. Mas o que não tem em poder político, a rainha tem em influência. Douglas Hurd, ex-ministro das Relações Exteriores, diz que quando Elizabeth II não gosta de alguma decisão do governo, ela não diz, mas se percebe. A rainha é chefe de Estado e das Forças Armadas, aponta juízes e assina os atos do parlamento antes de se tornarem lei. O imposto é recolhido em nome dela. Seu perfil aparece nos selos postais e nas notas bancárias. Única pessoa do mundo respeitada pela imprensa britânica, Elizabeth II é reverenciada até pela ficção. O agente secreto James Bond trabalha a serviço de Sua Majestade. Reis e rainhas sabem que exercem fascínio nos plebeus. E esse fascínio alimenta a fortuna da realeza. O turismo é grande fonte de riqueza para o erário. Só a rainha da Inglaterra custa mais de 12 milhões de dólares por ano aos contribuintes. Em compensação, só o patrimônio da coroa rende por ano aos cofres públicos 140 milhões de dólares. Em 93, um patrimônio da coroa, o Palácio de Buckingham, até então fechado aos olhos plebeus, foi aberto ao público e aos cofres reais. Com quase 300 anos de história, esta é a primeira vez que os convidados da rainha não precisam ser nobres. Muitos já estão aqui há 4 dias. E até um grupo do contra aparece pedindo o fim da monarquia. Os ingleses na fila, maioria absoluta, vaiam a ousadia. Sem violência, mas com firmeza, a polícia retira o grupo que não é bem-vindo. Fora o protesto inesperado, tudo saiu conforme manda o figurino. Agora, só faltam 3 minutos. Os servos da rainha abrem a bilheteria. 9 horas da manhã, pontualidade britânica. Começam a ser vendidos os primeiros ingressos para o Palácio de Buckingham. E olha só, o tamanho da fila. O casal de jovens entra para a história da monarquia britânica e compra fácil o primeiro ingresso. Um batalhão de jornalistas registra o momento. Finalmente começam a entrar os primeiros convidados, sem tempo limitado para desfrutar da intimidade da rainha.
reis e rainhas, quem fica no trono é sempre quem consegue fazer coexistir tradição e adaptação aos novos tempos. Além dos inabaláveis reis de copas, ouros, paus e espadas e da rainha da Inglaterra, outras modernas democracias também mantêm reis na vida real. São figuras respeitadas como instâncias morais e símbolos de união nacional. Hoje, existem 48 países que têm a monarquia como forma de governo. O que representaram no passado e para onde poderão caminhar os reis com seus cetros e coroas? São dois os nossos convidados, dois pontos de vista. O de um historiador inglês, Hugo Vickers, autor de 4 livros sobre a monarquia, e também o de um cientista político, professor Franklin Trine, da Universidade Federal do Rio de Janeiro. There are, of course, many countries that don't have monarchies, which are rich, obviously, like the United States of America. But certainly in Britain, I think that the monarchy gives the country a certain political stability, because the whole point of a monarchy is that it is hereditary. One monarch follows another. They are above politics, and that's probably the most important part that they play. Therefore, they give the country a kind of possibility of stability, so that whatever political change there may be, you always know that the Queen is waiting to deal with whichever Prime Minister is elected by the people. Não, eu creio que não se pode, de maneira alguma, estabelecer uma diferença fundamental entre um país que tem um governo, uma forma de governo que inclua o poder do monarca, e um governo que seja somente civil de uma república como a República Federal da Alemanha ou como a República Francesa. São países de grande estabilidade, tanta estabilidade quanto qualquer outro, de tanto desenvolvimento ou maior do que qualquer outro dos países. Eu quero entender que as monarquias que ainda existem na Europa são, na verdade, resultado de uma tradição, de uma longa tradição histórica, em que, por razões culturais, inclusive de traços de uma psicologia social, eu diria, elas se mantêm lá porque, enfim, elas não causam nenhum transtorno, elas não trazem nenhuma dificuldade ao exercício do governo pela sociedade civil. The Queen is dead. Long live the Queen. Long live the Queen. This is the Lord's doing. Historicamente, os monarcas se apresentam para os súditos como heranças divinas, como mostra o filme Elizabeth. Os monarcas não seriam simples mortais como todos nós. Esta é a origem comum de todas as monarquias. Durante muito tempo, a Igreja teve uma proximidade muito estreita e decisiva com o poder dos reis. Reis e rainhas sempre foram personagens fascinantes da vida real e da ficção, com intrigas, jogos de poder e de sedução. Na tradição da Europa ainda reinam muitos reis e rainhas. O minúsculo grão-ducado de Luxemburgo, a Bélgica e Holanda, a Espanha, a realeza viking e o charme da família Grimaldi. Cravado entre a França e o Mediterrâneo, Mônaco não tinha muita saída. Ranier transformou seu mini-principado no balneário mais excitante do mundo. Construiu aterros no mar, túneis na montanha, transporte subterrâneo, arranha-céus. Ganhou o apelido de Príncipe Construtor. Em 56, trouxe o glamour de Hollywood para a corte dos Grimaldis, Grace Kelly. Com a atriz americana, teve 3 filhos, Caroline, Albert e Stephanie. Sagaz dos negócios, em 66 impediu que o grego Aristóteles Onassis tivesse o controle acionário da Sociedade dos Banhos de Mar, que administra os cassinos de Monte Carlo. Mônaco, um paraíso fiscal, floresceu com o turismo. Hoje, com apenas 30 mil habitantes, tem 70 bancos e financeiras. No Grande Prêmio de Fórmula 1, recebe 200 mil pessoas.
Em 1982, a princesa Grace foi morta num acidente de carro. O príncipe Ranier soluçou em público. A filha Caroline passou a ajudar o pai nas ocasiões oficiais. Obviously, with Europe growing much closer together as a big community, especially for economic purposes and certainly sometimes even for purposes of legislation within the different countries, I think in a sense it's almost more important that they have a monarch of their own, because the monarch represents the individual identity of each country. And for example, very popular monarchy in Sweden, where very particularly the Queen, who was not a member of a royal family, but she was highly trained international interpreter, worked for the Olympic Committee at Munich and had been brought up in Brazil. She has been a very, very important factor in Sweden. In Denmark, for example, the Queen there is extremely popular, and she's also a very, very cultured woman. She's a trained archaeologist, she translates, she writes plays, she designs, she does all sorts of different things. And perhaps most interestingly of all, perhaps, was the situation in Spain, where after General Franco's period, he appointed a successor, the grandson of the previous king, King Alfonso XIII's grandson, Juan Carlos, and trained him to be a constitutional monarch. And when he returned to Spain in 1975 to take over, he was very much untried, but there were certain occasions on which he really, perhaps of all the different monarchs in Europe, he's perhaps the most political, because when there was a problem in Parliament, I mean, he literally had to go on the table, go to the television in the evening and bang the table and reinforce order, and he's been extremely successful. He has a kind of extraordinary common touch with the people of Spain, and that's been perhaps one of the greatest successes for this rather strange and antiquated form of head of state, the monarch. Don Juan Carlos de Borbón y Borbón, ¡viva el rey! Em 1975, o rei Juan Carlos restaura a monarquia e a liberdade numa Espanha dilacerada por conflitos internos. O generalíssimo Franco estava morto e com ele a Espanha enterrava para sempre 36 anos de fascismo. No mundo árabe dos sheiks, a história é bem diferente. Eles reinam absolutos em monarquias islâmicas, como a da Arábia Saudita, dos reis do petróleo. Já a Jordânia vive uma monarquia parlamentarista nos moldes do Ocidente. Falar em Jordânia é falar do rei Hussein, que se aproximou das nações ocidentais e foi um estratégico mediador do histórico conflito entre árabes e judeus. Em 99, os funerais do rei Hussein, depois de 46 anos no poder, foram um retrato de carisma e de liderança política. Foi uma manhã fria, chuvosa e triste em Amman, capital da Jordânia. Assim que a morte foi anunciada, milhares de pessoas foram para a frente do hospital, onde o rei Hussein havia sido internado. As forças de segurança tiveram dificuldade para conter a multidão. Muitos jordanianos passaram mal. Alguns desmaiaram. Outros ficaram histéricos. Menos de 4 horas após a morte, o filho de Hussein, o novo rei Abdullah, foi ao parlamento. Ele estava ao lado do tio, o príncipe Hassan, que até o mês passado era o herdeiro do trono. À frente do retrato do pai, Abdullah foi aplaudido e fez o juramento. Não vai ser fácil substituir o pai. Hussein se tornou rei aos 17 anos. Vinha de uma família com raízes que chegavam até o profeta Maomé. Parecia que não ia durar muito no poder, mas surpreendeu pela capacidade política. Sobreviveu a atentados e a 2 guerras, uma contra Israel, outra contra os palestinos. Acabou se tornando uma força moderadora no complicado Oriente Médio. There are huge cultural differences between the Western monarchies and the Eastern monarchies.
And of course, it's sometimes very difficult for the Western countries to understand the religious demands on a monarch in an Eastern country, and also the various protocol demands and the way things are done. A very interesting example, the death in 1999 of King Hussein of Jordan. King Hussein, of course, was a very key political figure in the international stage. And so naturally his death was going to shift the balance of power in that part of the world. And when he died, all the world leaders gathered for his funeral. It is traditional when a monarch dies that world leaders will come, but obviously in the case of King Hussein, this was also an opportunity in a sense for the world leaders to pay their respects to him, first of all, of course, but secondly, to meet each other and to, in a sense, to address the issues which were thrown up by his death, the fact that there was going to be a new king who may possibly be somewhat less experienced, to work out how the power structure was going to alter within Jordan, how this was going to affect the different problems with the other countries surrounding Jordan. Inevitably, the death of a monarch does become a political event in itself. E o Japão? Quando pensamos nos japoneses, percebemos que ideias e realidades bem distintas convivem numa mesma cultura. Quando o assunto é monarquia... O Japão tem uma situação particular, peculiar, porque o Japão não é nem o Ocidente e nem o mundo árabe. Então, as relações da sociedade japonesa com a família real japonesa são muito diferentes. A família real representa uma autoridade divina na Terra. O governo do Japão é um governo exercido democraticamente, segundo as regras de um governo laico, onde a autoridade do imperador se exerce mais no campo moral e menos, para dizer quase que nada, no campo político, no campo prático. Mas no Japão foi um imperador que entrou para a história do século XX. Em 85, o repórter Luiz Fernando Silva Pinto traduziu o sentimento que o povo tinha pelo imperador Hirohito. Hoje, com 84 anos, ele anda devagar. Com a voz fraca, diz aos japoneses que depois de tanto tempo, ainda sofre quando pensa nos mortos da guerra. Contemporâneo de Roosevelt, Truman, Churchill, Stalin, Hitler. Ele é o último de uma geração. Foi com a assinatura do jovem Hirohito que o Japão entrou na Segunda Grande Guerra. E anos depois, foi a voz dele, até então inédita para os japoneses, que anunciou a rendição total do país. Durante a guerra, Hirohito foi um imperador sem poder, dominado pelos militares japoneses e pelos sonhos de conquista que eles tinham. Depois da rendição, ele aceitou responsabilidade pelo conflito que custou dezenas de milhões de vidas. Esperou ser executado. Mas os americanos preferiram que ele permanecesse no trono. O Japão precisava de estabilidade para o processo de reconstrução. E o imperador era o polo dessa estabilidade. Hirohito, considerado pelos japoneses não apenas um soberano, mas um ser de origem divina, abandonou o isolamento do Palácio Imperial. Encorajou o crescimento da economia. Viu o país sair da destruição da guerra e se transformar numa das maiores potências do Ocidente. Pessoalmente, esse homem tímido e retraído se dedicou a estudar biologia. Aos poucos, deixou de ser apenas venerado, passou a ser querido também. Ninguém é mais popular no Japão que ele, hoje em dia. No Brasil, a monarquia durou 67 anos. Começou com a independência de Portugal e terminou com a proclamação da República. Quando se pensava que a monarquia era só histórias para a revista, ela voltou a ser notícia nos anos 90. O país foi a plebiscito e, junto com a decisão de escolher entre parlamentarismo e presidencialismo, vinha a pergunta: república ou monarquia? Quem eram, afinal, os reis do Brasil? Rei do futebol, rei do baião, rei do carnaval, rainha dos baixinhos, rei da voz, rei Roberto ou simplesmente rei da cocada preta. São reis demais na imaginação popular. Mas quando se fala em monarquia de verdade,
Na mudança da forma de governo, a questão se complica. Muito pouca gente conhece a verdadeira história dos Orleans e Bragança, os descendentes de Dom Pedro II, apesar do número cada vez maior de visitantes aqui ao Palácio Imperial de Petrópolis. Nos próximos 3 meses, a pergunta fica no ar. Qual o rei que teria direito a essa coroa? A última a usar a coroa foi a princesa Isabel, e foi ela quem provocou a confusão. A princesa teve 3 filhos, Dom Pedro de Alcântara, Dom Luís de Orleans e Bragança e Dom Antônio. O mais velho, Dom Pedro de Alcântara, seria o sucessor natural, mas em 1908 ele renunciou para se casar com a condessa de Dobrzyński, de família nobre, mas não real. Apesar da renúncia, o primogênito do casal, Dom Pedro Gastão, que mora em Petrópolis, se considera o herdeiro. Só que os descendentes do segundo filho da princesa Isabel contestam este direito justamente por causa da renúncia. O neto de Dom Luís, que tem o mesmo nome do avô, diz que é o chefe da Casa Imperial Brasileira. A vida da nossa família real não era fácil. No Palácio Imperial não havia água encanada e nem banheiros. 150 pinicos cercavam o rei e a família para qualquer emergência. As cadeiras de descanso eram baixas e duras. As camas também não eram nada confortáveis. Os berços eram de assustar criancinha. As roupas eram pesadas, ideais para o frio europeu. Mesmo assim, os príncipes querem voltar. No resultado do plebiscito, a monarquia até que não fez feio. Ficou com 10% do total de votos. Hoje ainda no Brasil, nós pagamos impostos a uma família real que não é nossa. E pagamos impostos quando fazemos transações de bens imóveis e de bens fundiários. Quando se faz uma compra e venda de um imóvel num terreno que tenha pertencido à família real, né, se paga o laudêmio, que é 2%, não é barato. Né? E esse imposto que se paga do tipo do IPTU desaparece completamente nos cofres da família real. Ninguém simbolizou até hoje melhor a monarquia moderna do que a princesa Diana. Saiu do palácio para abraçar causas humanistas. Foi foco dos holofotes do mundo. Podia se mostrar tímida, deprimida, solitária e vaidosa. Estrela e vítima do mesmo alvo. As lentes que buscavam sempre a última notícia Diana. O que melhor que o texto de Shakespeare para resumir o peso da tarefa de ser um monarca? Nesta cena temos o ator Kenneth Branagh vivendo o Henrique V. Let us our lives, our souls, our debts, our careful wives, our children, and our sins lay on the king. We must bear all. Oh, hard condition. Twin born with greatness, subject to the breath of every fool. What infinite heart's ease must kings neglect that private men enjoy? And what have kings that privates have not too, save ceremony? And what art thou, thou idle ceremony?